Oi, gente! Tudo bem por aí? Último capítulo desta temporada 39. 39 livros. Não, não são 39. Acho que são 39. Eu acho que são 35, acho, 36 livros. Porque eu fiz umas temporadas no Spotify que eram aleatórias de Natal, alguma coisa. Nós estamos na temporada 39, mas de livro mesmo, eu acho que são 35 ou 36 livros. No próximo capítulo eu vou trazer a resposta correta. Não estou me lembrando, mas eu acho que é por aí. Enfim, estamos no último capítulo, capítulo 6, um livro maravilhoso, cheio de ensinamentos. Lá naqueles outros Filipenses e Colossenses aprendemos a sentir, aprendemos a agir por dentro. E aqui estamos por fora, como agir, como liderar, como cuidar. É uma aula assim, de administração de empresas total. Assim. Paulo está mentorando, faça isso assim, 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 dessa forma, trate fulano, ciclano, beltrano, crianças, jovens, idosos, viúvas, escravos, tudo, ele fala sobre tudo. Esse livro aqui é uma aula de administração. É muito maravilhoso, muito. Estou amando o Timóteo. A minha Bíblia, não sei se dá para ver, ela é toda rabiscada. Olha lá, ó, dá para ver, ó. Ela é toda rabiscada de... Toda, olha só. Dá para ver, né? Ela é toda rabiscada porque eu amo o Timóteo. Eu amo essa coisa de organização, de liderar, de administrar. Eu acho isso uma delícia de fazer. E esse livro aqui é maravilhoso. Vamos lá, para começar. Tem 21 versículos, é bem pequenininho esse livro, né? Essas instruções que Paulo está dando. Paulo, lembrando, é o mentor do Timóteo. Timóteo é um jovem pastor que está lá na igreja de Éfeso. E o Paulo está falando para ele, orientando ele em todos os sentidos. Ontem nós terminamos com, deixa eu me lembrar aqui, os pecados das pessoas são... Ah, tá, muito legal esse último versículo de ontem. Assim também as boas obras são vistas claramente. Mesmo aquelas que são difíceis de ver não poderão ficar escondidas para sempre, porque a boa obra ela sempre floresce. Floresce. Então, se você está ajudando, se está fazendo alguma boa obra no secreto que ninguém está vendo, uma hora ou outra ela vai aparecer e Deus vai te honrar pelo que você está fazendo. Continue, só continue. Aqueles que são escravos devem tratar o seu dono com todo respeito, para que ninguém fale mal do nome de Deus e dos nossos ensinamentos. Tá vendo? Aqueles que são escravos devem... Porque a primeira coisa que as pessoas falam, eu falei isso ontem, sei lá, algum dia, que a primeira coisa que as pessoas falam quando alguém faz uma cagada nas igrejas, seja qualquer igreja que for, qualquer religião, crente, católico, sei lá, qualquer outra religião, eles... Primeira coisa que eles falam é mal de Deus. Eles falam de Deus. E aqui Paulo está falando, ó, os escravos tratem o seu dono com todo respeito para que ninguém fale mal do nome de Deus. As pessoas têm mania de falar do nome de Deus. A pessoa que fez errado, a pessoa que pecou, a pessoa que é miserento, está fazendo as coisas erradas, e aí coloca o nome de Deus, como se Deus fosse culpado. É triste, né? Nós não. Nós aqui do Toque de Clay, não. Nós estamos aprendendo que Deus não tem nada com isso. Se você está fazendo coisa errada, se você está pecando, se você está fazendo um monte de cachorrada na sua igreja, na frente da sua igreja, aí é problema seu com Deus. Deus não vai receber a culpa por uma coisa que você tem livre-arbítrio para fazer ou não. Pois é. E os escravos que têm dono cristão não devem perder o respeito por ele, por ser seu irmão na fé. Pelo contrário, devem trabalhar para ele melhor ainda, pois o dono que recebe os seus serviços é cristão e irmão amado. Se você trabalha com uma pessoa que é cristã, você tem que honrá-lo mais ainda, porque além de ser seu patrão, ele também é seu irmão na fé. Ele é seu irmão na fé. Assim também serve para os patrões. Se você tem os seus empregados, seus colaboradores aí são cristãos, entenda que não é só seu colaborador, é também seu irmão na fé. É grande isso aqui, tá? Ensine e recomende essas coisas, Timóteo. Se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as verdadeiras palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com os ensinamentos da nossa religião, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe de nada. Discutir e brigar a respeito da palavra é como uma doença nessas pessoas. Discutir e brigar. Tem gente que é chato, né? Tem gente que é assim mesmo. Aqui a gente está falando de religião, né?
Paulo está falando com Timóteo sobre religião, porque Timóteo era um pastor da igreja lá, mas a gente pode puxar isso para os nossos dias e pensar em política. Vamos pensar em política? Olha bem. Discutir e brigar a respeito de política é como uma doença nessas pessoas. Ai, encaixou, hein? Encaixou. Tem gente que é como uma doença. A pessoa sai de si, assim, ela perde total empatia, respeito pela opinião dos outros, ela quer impor a opinião dela de qualquer forma. Tá vendo o que Paulo tá falando? É uma doença. A pessoa doente. Ai, que horror. E daí vem invejas, brigas, insultos, desconfianças maldosas, discussões sem fim, como costumam fazer as pessoas que perdem o juízo e não têm mais a verdade. Nossa, pessoas que enlouquecem. Essas pessoas, aqui tá falando de religião, né? Pessoas que começam a debater religião ali, aqui no nosso contexto, eu trouxe para a política, as pessoas começam a discutir política, elas brigam com as próprias familiares, é uma coisa diabólica, é diabólico isso aqui. As pessoas são mais importantes do que as coisas, do que as doutrinas, do que a religião, do que o futebol, do que a política. As pessoas são sempre mais importantes do que essas coisas, gente. Vem desconfiança, discussão sem fim, insulto, briga, inveja. Olha só, um monte de coisa que vem junto. Ai, essas coisas são pessoas que perderam o juízo, ficaram enlouquecidas, né, burraldas. Essa gente pensa que a religião é um meio de enriquecer. No caso da política, a gente só briga porque a gente é besta mesmo. Que quem enriquece são só os políticos, né? A gente só lascado. Tem que saber votar, gente. É um ano de eleição. Preste atenção, não fique dando confiança para um ou para o outro. Pense com a sua própria cabeça. Estude, olhe, observe, sinta, para que você não venha fazer merda lá na hora de votar. Preste atenção, olha só, nossa, não tem nem... Essa gente pensa que religião é um meio de enriquecer. É claro que a religião é uma fonte de muitas riquezas, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. Olha que legal. Ele está falando de riquezas espirituais, né? A pessoa que se contenta com o que tem é uma pessoa muito rica, é uma pessoa muito próspera, é uma pessoa muito leve, tem muita paz no coração dela. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que vamos levar deste mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado. Ao serem tentados, ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Tem gente que se enfia nesse negócio de querer ficar rico e fica desesperado e até mata as pessoas, mata os outros, faz loucurada por causa de dinheiro. Ele está falando aqui, isso só leva à destruição e à desgraça. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos, de males. Algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. Aí esse versículo aqui, ele é um versículo que as pessoas confundem muito. Eu já vi as pessoas explicando isso aqui, não é isso que Paulo está falando. O amor ao dinheiro, então eu não quero dinheiro, eu odeio dinheiro. Não, gente, o dinheiro é importantíssimo. Nosso Deus, o dinheiro, ele não traz a felicidade, mas ele compra. Me julguem, isso eu sei que vocês vão me julgar, mas é verdade, é verdade. A verdade tem que ser dita nua e crua. O dinheiro não traz, mas ele compra. Ele compra muito. Não é sobre esse amor, ó. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males, está falando aqui. Não é o amor ao dinheiro, é o amor a coisa lá dentro, assim, sabe? É o amor... Como eu explico isso? Não é você querer ter dinheiro, não é você ser ambicioso e querer lutar e querer trabalhar e querer as coisas, não é isso. O amor ao dinheiro é a fonte de todos os males. Ele está falando para você não amar o dinheiro, amar literalmente o dinheiro. Tem gente que ama tanto o dinheiro que nem gastar quer. É um amor doentio pelo dinheiro, não é isso. Quer dizer, é isso que ele está falando para você não fazer, para você não ficar apegado demais a essas coisas, né? Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males.
E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, não é nem o que o dinheiro te dá, é ter o dinheiro, ter o papel do dinheiro, se desviaram e encheram a vida com sofrimento. A pessoa fica tão apegada ao dinheiro, tão grudada naquilo, ela fica tão fissurada com aquele negócio do dinheiro, que ela esquece as coisas boas que o dinheiro pode proporcionar. Nós que somos cristãos, nós que temos sabedoria, nós que lemos a Bíblia, entendemos que a gente precisa de dinheiro, a gente quer muito dinheiro. Mas de maneira alguma a gente vai colocar o dinheiro acima de Deus. De maneira alguma a gente vai deixar o dinheiro reinar, ficar no trono do nosso coração. Quem fica no nosso coração é Jesus. Ele que reina aqui. E não o dinheiro. Tem pessoas que é o dinheiro. Parece bobeira, mas tem muita gente que é o dinheiro. Então não pense que dinheiro é ruim. O ruim é você adorar o dinheiro. O ruim é o dinheiro virar uma idolatria, virar um santo na sua mente. Isso que é o ruim. Deus não deixa o lugar dele, não deixa nada ocupar o lugar dele. O reino é dele, o coração é dele, primeiro é dele, tudo é dele, não do dinheiro. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna. Pois foi para essa vida que Deus o chamou, quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. Foi para essa vida. É para essa vida que Deus nos chamou, gente. Ai, que delícia. Eu amo viver nessa vida. Eu amo viver nessa vida. Porque essa vida deles aqui era muito difícil. A nossa vida é muito mais fácil. Agora, diante de Deus, que dá a vida a todas as criaturas, e diante de Jesus Cristo, que deu o seu belo testemunho de fé na frente de Pôncio Pilatos, eu ordeno a você o seguinte. Lembra que Jesus falou com Pôncio Pilatos? Ai, foi linda aquela história, nós já lemos. Cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada. Continue assim até o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Quando chegar o tempo certo, Deus fará com que isso aconteça. O mesmo Deus que é bendito e o único Rei, e Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que é imortal. Ele vive na luz e ninguém pode chegar perto dela. Ninguém nunca o viu e nem poderá ver. A ele pertence a honra e o poder eterno. Amém. Que coisa linda, né? Uma declaração de amor, falando, né? Testemunhando quem Jesus é, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o imortal, o único. Ele vive na luz, ninguém pode chegar perto, que a luz, se a gente chegar perto, a gente morre. Ele é maravilhoso, ele é eterno e toda a honra deve ser para Jesus Cristo. Aos que têm riquezas nesse mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer, tá vendo? Eles colocam a esperança no dinheiro, o dinheiro acabou a esperança. Acabou a esperança. Por isso nós não devemos amar o dinheiro. Nós amamos o que o dinheiro proporciona. E também não a ponto de tirar Deus do nosso centro, do centro do nosso coração, do trono do nosso coração. E aqui ele está falando, ó, que eles ponham a sua esperança em Deus, que dá todas as coisas em grande quantidade, para o nosso prazer. Deus quer que você tenha tudo de bom, tudo do melhor, tudo do mais topzera das galáxias, do mais Pro Max Super. Deus quer que você tenha aí, Deus quer te dar. Só que ele só vai te dar se ele perceber que essas coisas não vão tirar ele do trono do seu coração. Você não vai tirar Deus e colocar o dinheiro, não vai colocar as coisas aqui no trono do seu coração. Agora, se você está sentindo isso, você fala assim, Senhor, pode me dar aquela Lamborghini, porque eu já estou preparada. Eu não vou deixar a Lamborghini tomar o seu lugar. Estou usando a Lamborghini porque meu filho fala muito desse carro, mas qualquer coisa, né, que você queira, talvez uma casa, talvez um casamento, talvez, sei lá, uma roupa cara, qualquer coisa, um celular caro, de última geração. Deus quer te dar. Cara, Ele quer te dar. Olha aqui, eu vou ler de novo. Que eles não ponham a sua esperança em, que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Ai, é lindo ver isso, né? Eu creio
creia, sinta, perceba, entenda. Respire isso aqui e saiba que Deus quer te abençoar. Ele quer te dar tudo, muito mais do que você está pedindo, muito mais. Mande que façam o bem, que sejam ricos de boas ações, que sejam generosos, que estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Tá vendo? Os ricos, ó, sejam ricos também de boas ações. A gente tem que ser rico de boas ações. Às vezes a gente acha assim, eu sou pobre, não posso ajudar. Você pode ajudar. Você pode ajudar dando um pão para alguém que precisa, você pode ajudar dando um abraço, você pode ajudar dando uma roupa que você não usa mais em boas condições. Você pode ajudar, você pode ajudar. Você sabe que você pode, de alguma forma. Talvez você pense assim, eu não posso dar um carro para quem está andando a pé. Não, não é sobre dar um carro para alguém. É sobre dar uma blusa para alguém que está precisando, dar um chinelo para um mendigo que está na rua, no calor, no chão quente. É sobre isso, é sobre a boa ação, e não sobre a quantidade ou o valor da boa ação. É só sobre a boa ação mesmo. Estejam prontos para repartir tudo aquilo que vocês têm. Desse modo, eles juntarão para si mesmo um tesouro que será uma base firme para o futuro. Olha que legal. E assim conseguirão receber a vida, a verdadeira vida. Olha só, eles já são ricos, aqui está falando sobre os ricos, né? E nós estamos trazendo para nós que a gente pode fazer boas ações, e assim, fazendo boas ações, nós estamos juntando tesouros para a vida eterna. Na minha época de criança, a gente falava pedrinhas na coroa. Toda vez que você faz uma boa ação, você ganha uma pedrinha lá na sua coroa que está lá no céu. Você quer juntar tesouros no céu, você tem que fazer boas ações. É simples assim. Timóteo, guarde bem aquilo que foi entregue aos seus cuidados. Evite os falatórios que ofendem a Deus e as discussões tolas a respeito daquilo que alguns, de modo errado, chamam de conhecimento. Algumas pessoas, afirmando que tinham esse conhecimento, se desviaram do caminho da fé. Meu Deus, isso aqui é muito sério. Eu vou ler de novo e agora vou contextualizar. Eu vou colocar o meu nome, você coloca o seu nome. Clay, guarde bem aquilo que foi entregue aos seus cuidados. Evite falatórios que ofendem a Deus e as discussões tolas a respeito daquilo que alguns, de modo errado, chamam de conhecimento. Algumas pessoas, afirmando que tinham este conhecimento, se desviaram do caminho da fé. Coloque seu nome e compreenda isso. Cuidado com esses conhecimentos por aí. Esse monte de troço que eles estão inventando aí. Conhecimento puro está aqui, ó. Tá aqui, ó. Deus fala com a gente aqui dentro. Que a graça de Deus esteja com vocês. Esta é a bênção final de Paulo. E assim terminamos o primeiro capítulo, o primeiro livro de Timóteo. Vamos ler o segundo a partir de amanhã. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido muitas coisas, tenha revisto muitas coisas no seu coração, tenha conseguido mudar algumas atitudes, tenha entendido alguns maus entendidos variados que a gente viu por aqui nessa temporada. Que o Senhor termine de falar com você tudo que você precisa ouvir. Um beijão no seu coração e até amanhã no 2 Timóteo.